Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios o deputado Oscar Bezerra, que tem sido, como repito aqui sempre que ele não está, uma das revelações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e vem cumprindo um grande mandato. Primeiro, como presidente desta CPI das obras da Copa. Deputado, bom dia, um prazer enorme tê-lo aqui. O que temos de novidades finais aí da CPI? Ela está caminhando para o seu final, né? Bom dia. Bom dia, Antero, bom dia aos ouvintes da rádio. Bem, realmente, depois de uma longa jornada de trabalho aí, a CPI caminha para o seu final. Nós queremos agora, em maio, até dia 30, finalizar os trabalhos desta CPI, apresentando um relatório à sociedade mato-grossense, onde vai apontar as irregularidades, onde vai apontar os responsáveis por esta barbárie que fizeram com a nossa capital e com Várzea Grande, principalmente nessa questão do VLT. Essa questão do VLT, como é que está esse debate dentro da Assembleia? O senhor sendo um deputado da base governista, o que o governo acena sobre esta solução do VLT? Bem, o governo, na audiência pública proposta pelo deputado Emanuel, foi um chamamento ao secretário Quileto, que acabou indo Gustavo Oliveira, Paulo Tax e várias outras autoridades do governo, sinaliza que continuará o VLT desde que faça um bom entendimento com a empresa. A empresa quer mais 1 bilhão para terminar, e o estudo da KPMG apontou 602 milhões. Se chegarem a um entendimento nessa questão financeira, o governo tocaria a obra até o seu final, mesmo sem tendo recurso, porque ficou muito claro de que o governo não tem a capacidade financeira de arcar com esses 602 milhões, mesmo tendo aí metade disso já ainda em conta, já do financiamento disposto, à disposição, mas ele teria que aportar uma quantidade de recursos que não tem. E sinalizou naquele momento, Antero, a probabilidade, o Gustavo disse, de vender os excessos de vagão, que sobrou, compraram demais, desnecessariamente. E aí veio, na semana passada, o representante da Tetrans depor na CPI. E ele foi muito enfático em dizer de que aqueles vagões, com as medidas que foram compradas para a capital, no sentido de favorecer o processo de licitação e desqualificar a concorrência, é difícil encaixar em qualquer lugar no Brasil. Não tem as mesmas dimensões os que existem hoje rodando. Ou seja, até nisso as pessoas conseguiram atrapalhar, pensando apenas na lucratividade do processo de compra do VLT. Pensando no seguinte, né? Que o roubo é bem organizado no mundo inteiro, né? Por que não fazer tudo igual no mundo inteiro, né? Pois é, e aqui as dimensões foram feitas diferente, e para que seja vendido esse VLT daqui, teria que achar um novo projeto, ou seja, lá em Campo Grande resolveu botar um VLT. Aí sim faz o projeto com essas dimensões daqui, porque aqui vai ter um carro mais barato, algo nesse sentido, para vender, para eles comprarem. Só se for desse jeito, porque nos que existem no Brasil não tem como ir para fazer subcelência, por exemplo, lá. Ou esperar uns 100 anos, né, para poder colocar em execução aqui o vagão, né? Pois é, porque é um excesso assim absurdo, né? Na época, um dos engenheiros responsáveis esteve lá e disse que nós estamos com 2 linhas principais, mas ao futuro teremos 4, teremos 5 e os carros já estão aí, quer dizer, é um grande absurdo. Eles trabalharam assim com uma irresponsabilidade tão grande com dinheiro público, com financiamentos que hoje o Estado está fazendo das tripas coração para tentar cumprir, que já vai começar a vencer isso aí. O VLT nem está andando e vai começar a vencer o financiamento. Tá pagando, né? É absurdo. Não entra nem um centavo e já tem que pagar. Já tem que pagar. Então, a irresponsabilidade levou, obviamente, a população ser privada do direito, por exemplo, de ter já funcionando há muito tempo e muito bem funcionando o BRT, que em Curitiba, por exemplo, é a base do transporte de Curitiba, que é uma das melhores cidades na organização de trânsito. Deputado, com relação a outras apurações dentro da CPI das obras da Copa, teve gente que tentou se recusar
E depois que foi, acabou fazendo o depoimento pífio também, né? Sim. Infelizmente, eu não consigo dimensionar como que pode as pessoas acharem que vão lá depor ou omitir e não serão responsabilizados. É um grande equívoco, porque aqueles que vão lá para tentar proteger quem era o chefe, quem mandou fazer daquela forma, tá chamando para si a responsabilidade. Ao final do relatório, eles serão responsabilizados. Tem engenheiro aí que está protegendo o chefinho de que corre o risco de perder o CRC. Quer dizer, e é realmente um risco, porque como que uma pessoa dessa pode ter um documento para prestar serviço se ele se presta ao papel de apenas assinar o orçamento e dizer que ele participou de um processo que não participou? Se ele tivesse participado, ele sabia responder uma pergunta a respeito do assunto, nenhuma, porque eu não fiz parte desse assunto, essa parte eu não cheguei. Quer dizer, absurdo o direcionamento que foi feito, o jogo de planilha que foi feito. Lá nós tínhamos, por exemplo, na planilha das obras do VLT, 12 itens. Eles agruparam 5 itens, obras, pulou de 100 milhões, que era um item dividido, para 600 e tantos milhões, e ali, isso depois da licitação, que não é permitido, isso depois, quer dizer, então as pessoas acham que eles achavam que a impunidade ia prevalecer o tempo integral. E, graças a Deus, vão ser penalizados pelos excessos que cometeram, pelos absurdos que cometeram, porque não é possível mais nesse país que está vivendo uma quebradeira geral, nós aceitarmos, em hipótese alguma, essas pessoas sendo larápias. Como que vocês avaliaram o depoimento do Maurício Guimarães, que era um dos principais dirigentes da Secopa depois do Éder Moraes, ele que tomou conta dessa fase final do governo? Foi quem mais inaugurou obras não inauguradas no estado de Mato Grosso em todos os tempos. Maurício admitiu, por exemplo, Antero, que sem dotação nenhuma abriu processos licitatórios, contratou a rúbrica, ou seja, para pegar do orçamento tem que ser na rúbrica 102, 215. Constava no contrato, eles usaram da 200, não tem nada a ver com o que estava no contrato, usaram, ou seja, fizeram do governo do estado o caixa pessoal, como se fosse assim, não, aqui pega da onde quer, aonde vai, não respeitou princípios básicos da lei de licitação e da lei vigente orçamentária. Infelizmente, eles realmente achavam que não ia ser pego em momento nenhum. Por isso fizeram o que fizeram, e por isso eu me sinto feliz de participar desse processo onde serão penalizadas muitas pessoas aí. Eu acredito que ao final desse relatório, possa sair pedido de cadeia para uns quantos aí. Obviamente não é nossa missão, mas o Ministério Público pode acatar, sim, em função do escândalo que foi e as provas que existem a respeito desse tema. A CPI vai pedir o indiciamento, né? Exatamente. Quem vai pedir cadeia vai ser o Ministério Público, né? Mas dá para sugerir. Dá para sugerir, né? Quais as pessoas importantes, assim, relevantes, que ainda faltam ser ouvidos na CPI? O Riva, por exemplo, vai ser ouvido na próxima CPI? semana agora, se for deliberado no dia de hoje, a aprovação desses nomes, já viria o Riva na terça-feira, o Silval na terça-feira e o Riva na quarta, algo assim. Eu não tenho ainda porque não deliberou, vai ser agora, na próxima sessão, 9h da manhã. Isso significa dizer que estamos mesmo chegando ao final da CPI. Sim, porque essas pessoas, na minha visão, são os grandes responsáveis pela mudança do modal. O Riva, o lobista da mudança, que ficou explícito no depoimento da Tetrans, do rapaz da Tetrans que veio aqui, ele praticamente disse assim, fui contratado para fazer um estudo, para vir aqui fazer uma audiência pública para enganar os deputados no convencimento de que tinha que mudar. Ele apresentou slides naquela audiência pública onde o VLT ficava 698 milhões e garantiu que não passava disso, e da mesma forma o deputado. Ou seja, isso não é um lobby fortíssimo para que se fosse mudado? E daí aconteceu tudo aquilo, trocaram lá o parecer, ou seja,
também criminosamente, a pessoa de lá até está respondendo criminal a respeito desse assunto, trocaram. E vai ficar, sabe quanto, Antero? 3 vezes mais do que eles venderam aqui para a população numa audiência pública e para os deputados colegas que foram lá ser convencidos de que a mudança do BRT para o VLT era o melhor momento, era a melhor situação. Tá, e essa nova fase do Riva, que ele resolveu agora, todo dia tem declaração de Riva no jornal, hoje está uma aqui, que ele admite propina e comprou fazenda com a propina daquela Mitsur, né? Que ele recebia propina e comprou fazenda junto com o seu Val. Chegou até a envolver sua esposa num depoimento. Verdade. Como que você viu isso? Olha, no caso da Luciane... E como que a deputada Luciane reagiu? No caso da Luciane, nós ficamos muito tranquilos, Antero, até porque na ordem cronológica, vamos se dizer ali, da Assembleia passada, a Luciane seria a 24ª. Ele falou do Romualdo, do Mauro e da Luciane, como se a Luciane tivesse participação efetiva nas decisões da mesa diretora. Só aí já desqualifica, porque é mentira. A Luciane foi a única deputada na mesa diretora que votou contra e fez discurso na tribuna apontando o dedo e falando que ele era um malfeitor do dinheiro público em várias situações. Como é que pode a Luciane ser favorecida por um cara como esse? Quer dizer, então ele falou, tem que provar, né? Que é muito simples o cara falar, fulano tem problema com tal coisa, tá, mas e aí? Prova qual que é o problema, então. E agora? Mas esse sincericídio dele nos últimos depoimentos, que ele tem feito confissões nos últimos depoimentos. Há uma diferença do Riva. Até então ele vinha dizendo que era uma pessoa honesta, era injustiçada e havia uma perseguição política, principalmente por parte do governador Pedro Taques. Agora ele mudou. Ele passou a admitir os crimes, passou a admitir que participou, passou a admitir que ganhou e está dizendo o seguinte, mas não fui só eu. Foi eu, o Romualdo, o Baldo Sabe. Acabou de fazer um depoimento nesse sentido. Agora deu outro hoje. Não fui só eu. Foi eu e o ex-governador Silval Barbosa, que compramos uma fazenda em conjunto como resultado da propina. E esse tipo de comportamento para a CPI é bom para extrair dele. Se ele está nesse momento... nesse momento sincericídio. O que vale ressaltar para a população de Mato Grosso é que aquele deputado que ficou 20 e tantos anos no parlamento e que era o honesto, como ele dizia, a vida inteira estava mentindo, porque agora ele não é deputado e está falando a verdade pela primeira vez. Então abre o jogo, realmente tem que abrir o jogo, é isso que ele acha que vai resolver a situação dele, faça isso. E da mesma forma, qualquer outra pessoa que for envolvido possa ir também e fazer o contraponto, porque não se pode acusar sem ter prova. O ônus da prova cabe a ele agora. Porque ele tem que falar e provar. Exatamente. Porque hoje a moda no Brasil é o tal da delação premiada. Eu já falei para vários deputados dentro da Assembleia que, na minha visão, o Riva assinou a delação premiada e está fazendo. Eu estou entrevistando aqui o presidente da CPI, o deputado Oscar Bezerra, presidente da CPI das Obras da Copa, que deve ouvir na semana que vem. Portanto, nós teremos uma semana explosiva dentro do Parlamento Legislativo. Explosiva que eu digo assim, no fato de revelar boas notícias para a imprensa de Mato Grosso e do Brasil, onde teremos as presenças do ex-deputado Riva e do ex-governador Silval Barbosa. O ex-deputado Riva hoje ganhou a liberdade, né? Mas tem uma série de restrições, uma das quais é não ir para a Assembleia Legislativa. Esse problema foi contornado, inclusive, deputado? Então, Antero, nós fizemos um pedido à doutora Selma que autorizasse para que ele fosse até lá. Obviamente, sem essa autorização, fica impossibilitado o depoimento do Riva na CPI e automaticamente prejudicaria muito a CPI, uma vez que, como a gente entende, ele foi o grande precursor dessa mudança BRT-VLT, seria fundamental o seu depoimento. E essa semana nós fizemos o pedido para que a juíza pudesse, de repente, designar um oficial de diligência, de oficial de justiça, para acompanhar
mesmo ele estando em liberdade, para ver de que a função dele ali é como testemunha. E da mesma forma, os deputados da comissão, mesmo que tenha qualquer restrição em estar perto dele, também a função daí é de parlamentar, não tem absolutamente nenhuma ligação e nenhuma conversa paralela, exceto a oitiva com relação aos fatos da CPI. Existe a possibilidade da Assembleia propor a cariação com relação a Riva e vamos supor que ele cite lá um fato que ele já citou, por exemplo, do Mauro Sávio. Certo. O Mauro Sávio participou conosco, etc e tal. E o Mauro Sávio estando presente lá, como é que faz isso? No caso do VLT especificamente, o Mauro era BRT. Ele era um defensor, ficou brabo com a mudança para o VLT. Tanto é que na audiência pública que o Riva fez de 698 milhões para convencer os deputados, ele foi um dos poucos que se manifestou contrário, mesmo assim, uma vez que ele entendia que era uma grande enganação aquele valor já lá atrás. E agora se consuma, obviamente, o que ele imaginava que era. Agora, com relação a qualquer outro fato que possa ter, o deputado vai estar ali na hora e vai precisar obviamente, responder a pergunta. Já ocorreu em uma situação com o Wilson Santos, salvo engano, que com o Wagner Ramos, que um dos depoentes falou, mas o senhor era da comissão que fiscalizava. E aí eu exigi do Wagner uma manifestação no sentido de esclarecer a ele também como que funcionava a questão dos deputados que fiscalizavam determinada obra. O Silval Barbosa. Então, o Silval, da mesma forma, fizemos a diligência do pedido, porque no caso o Silval, como está detido, depende obviamente da carceragem, depende do liberdade provisória para que ele venha acompanhado por policiais para o depoimento exclusivamente. Então é um pouco mais complexo, mas que já ocorreu anteriormente com Éder Moraes, por exemplo, que veio acompanhado por policiais e fez o seu depoimento. Então não acredito que não tenha dificuldade também com o Silval, que ocorrerá semana que vem, se a justiça se entender. Tá, voltamos aí ao Instituto da Delação Premiada. O senhor dizia há pouco que acredita que o Riva já fez a delação premiada e que essas confissões nada mais são do que o desdobramento das delações já feitas. Exatamente. O senhor acredita nisso baseado em alguma informação ou é apenas uma crença em função do conteúdo das confissões? A realidade, Antero, é baseado no que está ocorrendo. Porque ele chegar no processo determinado, fazer lá acusações e apontamentos e propor devolver dinheiro, não é assim meio que normal. Obviamente teria uma contrapartida de favorecimento a ele, como teve naquela oportunidade, por exemplo, que ele fez os apontamentos do Romualdo, do Mauro, do Luciane, e imediatamente ele ficou sem tornozeleira, já ganhou um monte de benefícios ali que a justiça forneceu a ele. Então é o entendimento de todos aqui fora de que está tendo sim esse benefício da delação que cada pessoa tem. Agora, o critério da delação normalmente uma pessoa pequenininha falar dos grandões que estão acima dele, não o grandão querer acusar os pequenininhos, porque nós somos sabedores de que quem mandava e era dono da Assembleia Legislativa era o Riva, e não ao contrário. Fulano, Beltrano, não, muito pelo contrário, quem mandava, não tinha absolutamente uma vírgula que se passava dentro do parlamento que não tinha a chancela do Riva. Então, quer dizer, a delação, e eu acho que tem esse critério, dele para cima, não dele para baixo. Então tem que ver se tem validade também isso aí, porque muitas vezes o Ministério Público está colhendo as informações necessárias e obviamente ele não teria muitos benefícios como ele teria que entregar o Silval, o Blairo, gente acima dele. Aí é justificável de ter muitas vezes a informação dele tendo um benefício para a pena que ele obviamente iria cumprir. Deputado, vamos agora resgatar alguns assuntos parlamentares desta semana. O senhor disse aqui neste microfone esta semana, numa entrevista ao Paulo Coelho,
que o senhor não concorda com a redução do 12º da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ao mesmo tempo, eu quero pegar duas declarações de deputados para confrontar isso, para ver a análise de quem está nos ouvindo. Ao mesmo tempo, o deputado Wilson Santos disse o seguinte: estão sobrando no caixa da Assembleia 100 milhões de reais que não tem onde gastar, que não tem com o que gastar. Se está sobrando dinheiro, não tem com o que gastar, por que não devolver para o Poder Executivo, já que precisa gastar em setores essenciais da administração? Qual que é a sua opinião? Na minha opinião, Antero, o dinheiro que é do Legislativo, o Legislativo é que tem que direcionar. Eu não falei de repente em não devolver, de repente foi mal interpretado. Nós podemos sim devolver, mas direcionado através dos deputados. Por que não valorizar os deputados, já que o dinheiro é dos deputados? É da Assembleia Legislativa, do Parlamento Estadual. É simples assim devolver, e aí o governo faz uma ação e não valoriza em nada os parlamentares. Não é justo. Essa é o meu questionamento com o Wilson. Wilson, vamos devolver 100 milhões? Vamos devolver. Então vai lá, tá indo 100, fala que é para aplicar 100% na saúde do estado, esse dinheiro. 5 milhões para cada deputado investir na saúde do estado. Pelo menos nós teríamos um ganho político e o dinheiro ia ser aplicado da mesma forma. Ah, mas o governo é que sabe das prioridades. Não, os deputados também sabem das prioridades, porque o interior está completamente abandonado também. O deputado é longa-manos do governo, né? Então, quem vai no interior mais do que o executivo é o deputado. Exatamente, e nós sabemos sim o que está acontecendo aí no interior e onde precisa investir. Agora eu não consigo dimensionar o porquê, já que é da Assembleia Legislativa o recurso, não fazer esse tipo de parceria, só isso. Por isso eu falei, sou contra, porque para devolver simplesmente sem nós termos nenhuma valorização, eu acho que não é justo. Mas se quem é dono da mesa diretora, quem coordena é o Maluf e o Nininho. Se eles entenderem, acharem que conseguem contornar com os deputados, eles que o façam. Eu já, se fosse da mesa, ia negociar nesse sentido, de contemplar os colegas deputados, no sentido de cada um deles saber onde é que precisa aí no interior do estado. Poder indicar as obras até o valor de tanto. Exatamente. Né? Eu, por exemplo, todo ano boto na Santa Casa um pedacinho da minha emenda. Hospital do Câncer, um pedacinho da minha emenda. Quer dizer, imagine se nós temos um canhão de 5 milhões extraordinariamente, porque sai da Assembleia, para que a gente aporte nas unidades de saúde. Eu sei de que a capital e Várzea Grande hoje recebe o interior como um todo aqui, assim, grandemente, mas se nós também fortalecermos lá na ponte, lá na base, muitas vezes vai diminuir essa vinda para cá, que é a ambulância terapia ou ônibus, que é uma loucura. Tem prefeitura aí que tem ônibus de 45 lugares e faz semanalmente para Cuiabá essa viagem, para jogar aqui e ficar muitas vezes no corredor do pronto-socorro, porque não cabe, não tem lugar para pôr. Eu já disse aqui que a melhor obra para a saúde da capital é melhorar a saúde do interior. Do interior, exatamente. Mas eleição da prefeita, da nossa deputada Luciane lá. Pois é, toda eleição é uma caixinha de surpresa, né, Antônio? Quem que vai ser adversário dela? Parece que é o priminho Riva, que é irmão do Riva. Que foi ex-prefeito também. Ex-prefeito da cidade. Quer dizer, apesar que, na minha concepção, ele está inelegível, mas muitas vezes vai para subliminar, de repente uma decisão para que ele concorra sob júdice, não sei te dizer. Mas a princípio, na minha visão, ele tem inegibilidade. E, obviamente, no momento oportuno, a justiça terá que se manifestar se dá ou não o registro da candidatura a ele. O fato é, Luciane tem um trabalho prestado em Juara, um reconhecimento gigante do trabalho como primeira-dama na época. Eu atribuo o sucesso da minha administração a ela. Mais de 70% foi ela que conduziu, vamos supor, através do social, que nunca teve naquele município, e ela realmente vestiu a camisa de primeira-dama e fez um trabalho assim brilhante. E aí, obviamente, as pessoas passam a gostar do modelo de administração, porque é cuidando de gente, de pessoas, ou seja, dando atenção para quem realmente precisa. E a prova disso, Antero, foi que quando saiu ela para deputada em 25 dias, porque eu era o candidato a deputado, não pude ser, coloquei ela em 25 dias ganhou do deputado Riva lá em Juara de 9-6.
Ela fez 9 mil votos, ele 6 dentro da cidade dele, ou seja, prova de que o crédito dela, a moral que ela tem naquela cidade realmente é muito grande. E aí, obviamente, você vê que tem uma conotação aí de que já que o irmão é o concorrente dela lá, né? Vamos manchar ela aqui, vamos colocar o nome dela aqui num suposto papelzinho que tinha anotação que ia tanto para ela. Esse tipo não pega bem, até porque a deputada sempre foi uma das adversárias políticas ferrenhas do deputado Riva aqui na Assembleia Legislativa. Mas, Oscar Bezerra, os caminhos do PSB, o seu partido, quantos prefeitos o PSB lança nesta eleição? Olha, nós temos, hoje conseguimos levar 15 prefeituras já, ou seja, já passamos do que tínhamos quando o Valtenir abandonou a sigla e ficou apenas Luciano e Mauro Mendes com mandato, e eu naquela época tive a oportunidade de ser o secretário-geral do partido, com o Mauro presidente. Elevamos o partido aí para 3 estaduais e 2 federais, trazendo agora mais um, que é o Mauro, e 15 prefeitos de volta. Mais um federal? Não, mais um com o Mauro agora. Estadual, tá. 2 federais e 4 estaduais nós temos agora, e 15 prefeitos no estado de Mato Grosso. E se você for observar e somar das 15 prefeituras o que a população desses municípios, obviamente por causa de Cuiabá, nós estamos administrando 40% dos eleitores de Mato Grosso. E isso tem um peso político muito grande. E o PSB agora terá de 70 a 80 candidatos a prefeito nos municípios. Então o crescimento vai ser grande também nesta questão eleitoral agora que se aproxima. E atribui-se isso à união de esforços dos deputados. O Max está fazendo o seu papel brilhantemente na região sul, acompanhado pelo Fabinho, pelo Saquete. Da mesma forma o Mauro aqui no centro, mais no centro do estado, Sorriso no Médio Norte, eu lá no Noroeste e o Botelho aqui na Baixada Cuiabana. E eu tenho certeza absoluta que o resultado desse trabalho virá nas próximas eleições. A gente acredita que no mínimo podemos elevar o número hoje existente para mais 10, ou seja, 25 prefeituras seriam do PSB nesse contexto aí, na minha visão. Tá. E para finalizar, que nosso tempo está esgotado, o deputado Oscar Bezerra vai ser primeiro secretário da Assembleia? Tem articulação nesse sentido? Pode pintar uma chapa com Oscar Bezerra na primeira secretaria? Porque ontem eu estive lá na Assembleia e teve um parlamentar que disse: olha, o deputado Emanuel Pinheiro não pode confundir, ele tem um grupo de parlamentares que apoiam ele para presidente, mas se ele deixar de ser candidato a presidente, o candidato que vai fazer a composição na primeira secretaria é o Oscar Bezerra. Tá conversado isso lá? Tá conversado isso aí. O próprio Emanuel já falou isso várias vezes. Nós temos uma chapa, Emanuel Pinheiro e Oscar Bezerra. E temos 9 deputados. Só que 9 não ganha de 15 que ficou para trás. Então, nós temos um entendimento, e ontem ainda numa reunião na casa do Emanuel, estávamos presentes quase todos os deputados, exceto o Romualdo está em tratamento de saúde. Ficou deliberado isso aí, porque se for necessário o Oscar recuar para que o Emanuel se viabilize com outro grupo vindo seu secretário do Emanuel, obviamente o Oscar recua. E da mesma forma, se for necessário o Emanuel recuar e este grupo de 9 ter uma representação na mesa diretora, o Emanuel também recuaria. Então é um fator interessante de que está se aproximando aí, está se aventando aí, e a probabilidade realmente é grande. Obviamente nós dependemos dos votos dos colegas, porque mesa diretora precisa ser meio que uma intenção dos colegas em colocar aqueles que acham que melhor representarão. Tá bom, deputado Oscar Bezerra, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, Antero.